e eu quero trazer para vocês essa matéria. Vamos colocar aqui a matéria que está explodindo hoje em todo o noticiário brasileiro. A Polícia Federal faz busca e apreensão na casa do deputado Gustavo Gayer. A operação investiga, segundo eles, uma associação criminosa acusada de utilizar recurso público em favor próprio, e o deputado diz que não tem a menor ideia do que é, porque está tudo sob sigilo. Ele recebeu uma... a coisa mais... Isso é muito orwelliano, né? Você recebe uma petição, você fala, tô entrando na tua casa, vou pegar um monte de equipamento seu, um monte de coisa sua, mas aí na petição tá escrito sob sigilo, sob sigilo, sob sigilo. Aí você vê só, tipo, mandar a ordem em si, e não o porquê dela. Mas eu queria aproveitar e colocar um vídeo da TV Globo sobre o caso, porque tem uma questão semiótica que eu quero analisar com vocês. Segundo informações da PF, viu, Nilson, são 60 policiais federais envolvidos nessa operação, que tem aí como objetivo justamente cumprir 19 mandados de busca e apreensão em locais aqui em Brasília e também em municípios do Goiás. A gente fala, por exemplo, da capital Goiânia, Aparecida de Goiânia, Valparaíso, Cidade Ocidental. Inclusive, esses dois últimos municípios são muito próximos aqui da capital. Pois bem, olha só o que a gente tem de informação. A Polícia Federal investiga justamente o desvio de recursos públicos da cota parlamentar e também a falsificação de documentos para a criação de uma OCIP, de uma organização civil. E qual era, segundo informações da PF que temos até o momento? O objetivo era justamente desviar recursos da cota parlamentar para poder levar para essa OCIP. Pois bem, quem está entre os alvos dessa investigação? A gente tem o deputado Gustavo Gayer, ele que é do PL pelo Goiás, e também assessores ligados ao deputado. Inclusive, eu sei que mostramos aqui agora há pouco a imagem de apreensão de dinheiro vivo, né? Estamos falando de R$70 mil, verbas que foram apreendidas na casa de um assessor do parlamentar. Agora há pouco, Nilson, ele foi às redes sociais falar sobre essa operação. Gustavo Gayer disse que foi ali acordado pela Polícia Federal por volta de 6 horas da manhã, disse que não há muita informação sobre o inquérito. Segundo ele, esse inquérito teria sido aberto em 24 de setembro, disse inclusive que não vê ali nenhum motivo para essa operação ir à porta da casa dele nessa sexta-feira e que ainda vai ali junto com os advogados entender o teor dessa investigação. Eu quero começar, professora, com a sua... Até porque você conversou, eu falei com o pessoal do Gayer, chamando ele para participar do show da manhã. Aqui ele tem portas abertas para falar com a gente a qualquer hora, sempre que ele quiser. O que eu achei interessante disso, né, é que isso também remete a um padrão de fazer aquele sangramento contínuo no tempo. E a brincadeira semiótica começou. Pegar R$70 mil, espalhar no chão e tirar uma foto de cima para baixo para parecer que é muito mais do que é, de fato, o valor. Sim, independentemente de desvio, de qualquer coisa, que óbvio que tem que ser... qualquer questão relacionada a isso tem que ser apurada para qualquer deputado, não tem problema nenhum com isso. Mas o Gustavo Gayer é um cara que eu acompanho de perto. Eu posso dar um relato pessoal sobre como ele funciona, o tempo que ele gasta no gabinete dele, o tempo que ele gasta também fazendo o trabalho que ele faz, que não é pouco nas redes, e também o mínimo que tem, o mínimo que sobra de lazer. E é um cara completamente envolvido numa missão e numa busca aí para restabelecer a segurança jurídica no Brasil, a previsibilidade e a liberdade de expressão. Mas eu queria te ouvir como que você enxerga isso nessa véspera de eleição. Tá tudo muito suspeito, né? Isso daí tá acontecendo sexta-feira, pré-segundo turno de Goiânia, onde ele tem um deputado, que é um candidato, que é o Fred, que está indo super bem nas pesquisas, e também o fato de isso vir direto do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acordei com a notícia, como todo mundo, e eu printei uma matéria que tinha saído no Metrópolis, que falava que foi encontrado R$72 mil na casa do assessor do Gustavo Gayer, e fiz uma pergunta: como assim, gente? Eu não estava acusando o Gustavo Gayer de nada, eu estava tentando entender o assunto justamente porque eu ia entrar aqui na live e, obviamente, a gente ia ter que falar sobre isso. Então, muita gente já começou a dizer que eu estava acusando o Gustavo Gayer. Não, eu estava tentando entender o que estava acontecendo. E o Gustavo Gayer, quando viu esse post,
me fez uma ligação, conversei com ele, fiz algumas apurações e ato contínuo eu apaguei o post, porque agora eu já entendi o que está acontecendo. Então vamos aos poucos. O CIP é como se fosse ONG, né? É uma organização da sociedade civil. E essa OCIP que está na investigação, todas essas informações que estão saindo aí na mídia, elas são baseadas em uma nota que saiu no site oficial o GovBR, uma nota oficial da Polícia Federal, que não cita diretamente o Gustavo Gayer, mas que fala sobre a operação Descalculia. Eles dizem que eles estão investigando um suposto desvio de emendas parlamentares para essa OCIP. Essa OCIP, segundo informações do Gustavo Gayer que eu tive, eu vou falar ONG, que daí o pessoal entende melhor. O nome é OCIP, mas é como se fosse uma ONG, tá? Seria para ajudar a galera da direita que está querendo criar ONGs e não sabe, porque tem todo um trâmite, né? Então, seria uma organização e que não é dele, não foi ele que fez, e ele iria destinar uma emenda parlamentar para essa ONG fazer esse trabalho, e a emenda parlamentar sequer foi destinada. Então, esse dinheiro nem chegou lá. E não existe nenhum crime em destinar emendas parlamentares para esse tipo de ação. O crime, muitas vezes, acontece quando a ONG faz os desvios, assim como saiu essa semana o escândalo no Estadão, das ONGs que são ligadas ao Ministério da Cultura e que estão recebendo emendas do governo. Aí cabe a investigação para ver aonde é que está indo esse dinheiro, se ele está indo, de fato, para fazer o trabalho que foi proposto ou se está indo parar no bolso de alguém. Como essa OCIP da investigação da Polícia Federal sequer recebeu a emenda, não tem nem como existir algum desvio de algo que não foi destinado. A destinação para a OCIP não é legal, não tem nada de irregular. As emendas parlamentares são para isso, para ser destinadas a OCIPs, ONGs, obras importantes, né, para fazer todo esse trabalho, esse serviço social. Pois bem, aí a gente tem essa notícia, e aí entra a semiótica que o Marco falou. Está sendo investigado o desvio de emendas parlamentares, foi encontrado 72 mil na casa do assessor do Gustavo Gayer. A pessoa já faz logo a associação, é o dinheiro da emenda que foi encontrado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Gustavo Gayer esclareceu que eles foram à casa de um assessor dele, que realmente trabalha com ele. Ele faz ali a parte de mídias sociais do Gustavo Gayer, mas esse dinheiro que estava na casa do assessor, segundo informações que eu colhi com o deputado Gustavo Gayer, a origem dele é lícita. A mãe desse assessor tem casas que ela aluga, e ela é uma senhorinha, dessas senhorinhas que não confia muito em banco e prefere guardar o dinheiro em casa. Isso acontece muitas vezes aí, mais para o interior até, mas tem gente que não confia em banco, prefere guardar o dinheiro em casa, ou às vezes até de outras maneiras, às vezes em dinheiro, tem gente que compra ouro e guarda em casa, enfim, não é crime se a origem desse dinheiro é lícita. Então, segundo a informação que o Gustavo Gayer me passou, esse dinheiro é da mãe do assessor e tem origem lícita, não tem nada de legal na apreensão, porque a gente fica assim pensando, foi apreendido 72 mil, tem a foto aqui, eles já fazem tudo para chegar nessa conclusão, né? Que mais? A investigação bateu na casa do Gustavo Gayer e bateu na casa de assessores do Gustavo Gayer, mas também bateu na casa de pessoas que não tem nada a ver com o deputado. Um desses que recebeu a Polícia Federal em casa, ele havia trabalhado realmente com o Gustavo Gayer, não como assessor, mas como terceirizado. Como é costume ter, todos os gabinetes de parlamentares, eles têm alguém que cuida das mídias sociais. Essa pessoa era uma pessoa terceirizada, mas segundo, de novo, as informações que o Gustavo Gayer me passou, ele estava dando ali muitos problemas, não fazia o serviço direito, e ele acabou se envolvendo naquelas manifestações do 8 de janeiro, contratou ônibus, organizou o pessoal para ir para lá, e quando o Gustavo Gayer soube que explode o 8 de janeiro, ele demite essa pessoa que já não trabalha com ele há muito tempo. Então, muitas das pessoas que receberam a visita da Polícia Federal não tem nada a ver com o Gustavo Gayer, mas com essa pessoa que por 2 meses prestou um serviço para o deputado. Vocês estão entendendo a treta? Então, basicamente, até agora, as informações que eu tenho são essas. O próprio deputado está indo atrás das informações porque o processo é físico, ele não tem acesso, ele está tentando ter acesso para ver o que realmente consta lá.
Até agora o que a gente tem é essa nota da PF, foi sobre isso que ele comentou. Assim que ele tiver informações, ele me falou que quer entrar aqui também, se der tempo no Fio Diário, para esclarecer, mas tá aí, foi isso que aconteceu até agora, e a gente sabe que o Fred passou à frente na última pesquisa, ele está liderando a disputa pela prefeitura, ele está disputando com o candidato do Caiado, e, obviamente, a data que tudo isso acontece, e vivendo num país onde, por exemplo, essa semana foi denunciado um esquema milionário, 53 milhões do Ministério da Cultura indo para a ONG, ninguém recebeu a visita da Polícia Federal. Esse outro esquema que teria esses 72 mil, que nem tem origem em dinheiro público, foi deflagrada uma operação às vésperas da eleição. Então fica muito claro aí que realmente tem um viés persecutório. Perfeito, professora. E eu queria... Bom dia, Adrilles Jorge. Que prazer imenso. Tudo bem com você? Bons dias a todos, a todos. Muito bom. Rasta, eu queria colocar para você, nessa linha que a professora falou, a gente... É impressionante. Tem uma questão fundamental para mim. Hoje eu desconfio de tudo que vem do Supremo Tribunal Federal e é automático. E eu acho que isso é sintoma de um problema maior, porque eles não escondem que existe uma caça às bruxas e que eles vão usar de todos os subterfúgios e pretextos para ir atrás das pessoas. Então, tem inquérito já contra o Van Hatten, que a gente vai falar depois com ele mais tarde. Tem inquérito contra o Gustavo Gayer. E daí você começa a ver, eles querem transformar a oposição naquele filme do Richard Gere, Culpado por Suspeita, meu querido Rasta. Sim, parece aquele filme... Como é o nome do filme que o cara vai parar na China e ele é preso por um negócio nada a ver, assim? Quando você falou dessa questão do Gustavo Gayer, eu já me lembrei automaticamente do Marcel Van Hatten, né? Porque ele está passando por um negócio parecido, né? Tá fechando um cerco nele também. Bom, o STF, membros do STF já falaram que eles vieram e conseguiram derrotar o bolsonarismo, né? Então, a declaração do STF como um membro político, realmente, no sentido de fazer política do dia, assim, né, tipo, de mexer na política brasileira fora de suas competências, ela já é uma declaração própria. O STF, dessa época que a gente vive, ele tem essa função de ser uma espécie de não um poder supremo no sentido jurídico, mas um poder supremo investigatório, persecutório, né, tipo... ele investiga, ele é vítima, ele é investigador, ele é o cara que vai dar a sentença, ele é também o cara que vai coordenar a polícia, ele faz tudo de maneira autocrática, né? Então, o Marcel Van Hatten foi o Gustavo Gayer foi outro, e aí a questão que fica, essa espiral de silêncio que se formou desde dos primeiros desmandos, ela não escalou até agora, tá entendendo? Quantos mais vão precisar passar por coisa dessa? E olha, eu não sei nem o que é que aconteceu no caso do Gustavo Gayer. Acordei com essa notícia aqui de vocês agora, né? Mas quantos mais não vão acontecer no futuro? Basta ter eleição, basta ter vontade, basta ter, tipo assim, o vento soprou assim, o Alexandre de Moraes vai lá e diz, eu vou investigar esse maluco aqui. E a maneira com que o pessoal colocou, né, tipo, dinheirinho ali, usando, parecia, me deu flash da época do Delúbio Soares, né, tipo, os caras já têm toda uma estética programada para fazer o sensacionalismo em cima. E Adrilles, eu queria... isso que o Rasta falou, eu também acho fundamental. As perseguições, elas vão acontecer e existe uma questão de assimetria total, falta de paridade de armas. Afinal de contas, todo poder estatal hoje é utilizado contra... E olha que bizarro isso, né? As pessoas que defendem a liberdade de expressão e a responsabilização de quem comete abuso. Parece que
a gente está numa luta muito clara hoje. E eles querem silenciar o Geyer pelo medo, como disse o Rasta. Existe uma polarização no Brasil entre direita e esquerda. Essa é uma afirmação falsa. Existe uma perseguição judicial, política, ideológica a quem eventualmente seja de direita no Brasil. Essa é uma afirmação verdadeira. Não é uma questão de paridade de armas. A justiça não tem que se imiscuir em qualquer tipo de luta política. A justiça tem que ser justa, tem que ser equânime, tem que ser imparcial. A gente tem uma justiça que persegue pessoas à direita. O caso do Gustavo Geyer é claro. Ele tentou mandar, ou vai mandar, não sei ao certo, dinheiro de emenda parlamentar, que é uma coisa lícita, para uma ONG que beneficie um princípio ideológico que esteja mais conservador, mais cristão, mais à direita, e é acusado de financiar o quê? Movimentos, sei lá, golpistas, antidemocráticos, fascistoides, que conspurquem o projeto ideológico de uma democracia plena. Ou seja, qualquer coisa que você faça em sendo você uma pessoa que esteja no radar do senhor Alexandre de Moraes, em sendo você uma pessoa de direita, é vista pelo senhor Alexandre de Moraes como um crime. Ele mesmo já disse de maneira clara, existe uma extrema-direita que tomou conta das redes sociais, que é uma extrema-direita nazista, fascista, e que utiliza-se da liberdade de expressão para cometer crimes. Aí você tem que perguntar, quem é? Quem são essas pessoas? Aonde você vê apologia nazi-fascismo dentro da direita brasileira? Aonde você vê pedófilo, traficante, estuprador na direita? Quais são esses crimes? Crimes de opinião. Se você contesta a lisura do Tribunal Superior Eleitoral, você é um criminoso. Se você contesta a eficiência das urnas eleitorais, você é um criminoso. Se você manda grana através de emenda parlamentar para uma ONG ligada à direita, você é criminoso. Então não tem escapatória. Se você é de direita, você, no Brasil, segundo o senhor Alexandre de Moraes, é uma pessoa de extrema direita, criminosa, nazi-fascista.